Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, tenham todos um bom dia. No nosso caminho na leitura semi-contínua do livro do Gênesis, nós continuamos na história de José. José envia os seus irmãos para trazerem Benjamim, que é aquele que de fato é o irmão dele também por parte de mãe. E ele quer colocar à prova os seus irmãos, outros que são irmãos por parte de pai, para ver se eles vão fazer com Benjamim aquilo que fizeram com ele, que pensam que mataram a José. Ora, enquanto está ali, Judá abre o seu coração e se explica para José e vai dizer que o pai Jacó não permitiu que levasse Benjamim porque tinha medo de perder também aquele segundo filho. Ele vai dizer assim: bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, iria acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se e mandou todo mundo sair. Mandai sair toda a gente. E assim não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse aos seus irmãos: eu sou José. E eles se encheram de um enorme terror, porque pensaram que agora José ia fazer a vingança pelo mal que eles fizeram. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Então, nesse patriarca, nós, mais do que no seu próprio pai Jacó, nós vimos uma beleza imensa. Não somente o homem que não tem desvalores, não é um homem que nós vemos defeitos humanos gritantes, mas vai além disso. É um homem que é uma vítima da ruindade dos seus irmãos e ele, nesse momento, consola os seus irmãos. Não faz a vingança e ainda lê a própria história de sofrimento como um modo que Deus usou para salvar os seus irmãos, para salvar todo o povo de Israel. Então, este modo de José de proceder é de uma beleza sem igual, mas o torna também figura do Cristo. Porque a partir da história do José, nós podemos ver a figura do Cristo que é abandonado pelos seus irmãos, é entregue pelos seus irmãos, é levado à morte e ainda se torna o Salvador daqueles que foram os seus algozes. Mas que isso também tem algo a nos ensinar, a todos e cada um de nós. Por um lado, aquilo que é o mais óbvio de se esperar de um cristão, de não fazer a vingança, não pagar o mal com o mal. O olho por olho, dente por dente não pode estar na nossa história. Mas também, ainda somos chamados a mais do que isso, e que nós encontramos isso em José. De ler a nossa história a partir de um olhar de salvação, de um pouco desdramatizar o nosso sofrimento, de não fazer na nossa vida pessoal, na nossa história, na história com as pessoas que nós convivemos, com a nossa família, na história com as pessoas que nós encontramos ao longo do nosso dia, no ambiente de trabalho, na vizinhança, na vida de comunidade eclesial. Não fazer do nosso sofrimento uma ocasião para dramatizar a história e para ficar somente no sofrimento.
mas olhar as vias de salvação que Deus nos chama a percorrer e a abrir para os nossos irmãos, também a partir da nossa história de sofrimento. Então, isso nós vemos na beleza desse homem, José. É o último dos patriarcas que nós vamos encontrar na história do Gênesis, que nós vamos chegar à conclusão essa semana, e é uma história bela de um homem que tem uma bondade incrível. No Evangelho de hoje, Jesus continua o seu discurso apostólico, então com alguns temas que são fundamentais. Começa o texto de hoje com aquela parte do envio que Jesus faz aos seus discípulos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Mas Mateus coloca duas coisas muito peculiares como sinal da chegada desse reino: a vitória sobre a morte, a ressurreição dos mortos, e a purificação dos leprosos, que os leprosos são considerados na tradição bíblica e nos povos antigos como a imagem da morte. Então é o anúncio da vida que não se manifesta somente com sinais mais sensíveis, mas de um modo muito potente na vitória contra a lepra e na vitória contra a morte em si. Mas um outro tema que se faz presente é aquele da pobreza. Não leveis ouro nem prata. E depois Jesus vai declinar esse tema da pobreza. Na verdade, meus caros, a riqueza, mais do que outras coisas, tem a força de nos arrancar do nosso ideal pelo Senhor e se torna, como Jesus vai chamar nos evangelhos, um ídolo que concorre na nossa vida com o próprio Deus. Então, não caiamos nesta ilusão de que é possível servir a Deus e ao dinheiro, porque mesmo o dinheiro, quando é usado para um fim belíssimo, tem sempre o perigo de nos arrancar do caminho certo, de nos arrancar do discipulado, de se tornar o nosso Deus e Senhor. O Evangelho, e isso é uma perversão do Evangelho, que se difunde mesmo na comunidade eclesial, de pensar que o Evangelho é uma recompensa para este mundo. Isso é uma forma cruel de mudar a palavra do Senhor. Não encontro em nenhuma página do Evangelho um fundamento para uma teologia da prosperidade que vai invadindo tantos grupos eclesiais, aonde se promete que quem segue o Senhor vai ter uma vida serena, uma vida próspera, uma vida rica nessa terra. Não existe isso. Jesus não é modelo para isso, e Jesus não alimentou no discípulo em nenhum momento tal esperança. Porque até mesmo as pessoas que humanamente válidas não fizeram um caminho de fé, elas se percebem que nos bens deste mundo não encontram nenhuma segurança, não encontram nenhuma felicidade, que a felicidade nós encontramos quando nós repartimos. As riquezas, os bens que nós temos não são para o nosso capricho, mas para se tornarem serviço, para se tornar doação. Por isso a insistência de Jesus sobre esse tema hoje quando envia os discípulos. Depois de aceitar a acolhida que dão, hospedai-vos com ele até a vossa partida, ali aonde a graça do Senhor permitir que sejam acolhidos, sem medir qual a condição social, o que é que podem oferecer, mas está onde estão acolhidos. Ao entrarem numa casa, saudai-a, dando o dom da paz. Se ali tiver uma pessoa da paz, vai acolher, mas se não tiver, a paz volta para os discípulos. E tem esse gesto aqui próprio hebreu de sacudir a poeira dos pés. E a recompensa do Senhor, a promessa que é muito clara e que é fácil para nós nesse tempo entendermos, porque nós vimos a história de Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra que é destruída depois que não teve a capacidade de acolher aqueles que foram acolhidos antes por Abraão. Ali, acolhidos por Abraão, eles deram a promessa de uma descendência. Não acolhidos em Sodoma e Gomorra, Deus percebe o pecado daquela cidade e decide destruí-la. Então, quem não acolher os discípulos do Senhor, que traz uma mensagem muito mais importante do que aqueles 3 anjos que chegam em Sodoma e Gomorra, vão ser tratados de um modo
muito mais cruel do que Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Meus irmãos, tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.